paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta sexta-feira, mais uma live da campanha O Grande Livramento de Jeová, mais um dia dessa poderosa campanha em que estaremos clamando a Deus, pedindo a Ele, para Ele confirmar o grande livramento pelo sangue de Jesus. Mas antes irei deixar alguns versículos da palavra de Deus para vossa meditação. Vamos meditar na palavra do Senhor, palavra de Deus, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim, a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10 de 1 Crônicas. Vamos meditar na palavra de Deus e iremos falar acerca de Jabes. Vamos falar acerca de Jabes e de como ele se tornou uma pessoa vitoriosa, tendo ele enfrentado em seu passado, tendo passado por momentos difíceis em sua vida, mas como a sua vida mudou e como ele se tornou vitorioso, apesar de um passado difícil, um passado que poderia ficar devido às marcas do passado. Ele tinha tudo, entendemos, para achar que era uma pessoa fracassada e não ter vencido. Mas vamos entender o que Jabes fez, a atitude tomada por ele, o que mudou sua vida, mesmo ele tendo enfrentado momentos difíceis no seu passado. Vamos meditar na palavra de Deus, é 1 Crônicas, em que estaremos meditando sobre Jabes, meditando e também aprendendo. Precisamos meditar e trazer para a nossa vida como exemplo, como ele se tornou diferente e como também qualquer pessoa pode se tornar diferente se tiver fé. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Você que está aí, você que está com a sua Bíblia, você que pode agora pegar a sua Bíblia para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Vamos agora meditar na palavra de Deus. Vamos meditar em primeiro a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, que fala acerca de Jabes e da vitória alcançada por ele. Vamos agora meditar em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos meditar acerca de Jabes, a vitória de Jabes, a vitória que ele obteve da parte de Deus. Qual o caminho que ele, podemos dizer, o caminho que Jabes buscou para que ele pudesse obter vitória, para que mudasse a sua história.
o que aconteceu em sua vida, o que ele passou. Ele tinha tudo para se tornar um homem fracassado. Ele tinha tudo para, ao invés de ser um vencedor, como ele se tornou, ser um fracassado. Mas Jabes, podemos dizer que ele deu a volta por cima. Podemos usar essa palavra para entendermos que isso é possível. Não é porque o ser humano, a pessoa teve um passado difícil que terá que continuar dessa forma. É possível mudar. E meditando sobre Jabes, iremos juntos entender que é possível mudanças acontecerem. 1 Crônicas, capítulo 4, vamos meditar desde o versículo 1 para que vocês entendam. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Recaias, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Umaí e Alaude. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idas, e era o nome da irmã deles, Azelelpone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Mas vamos entrar aqui já no versículo, vamos pular a genealogia e vamos entrar já no versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, já no versículo 11. Estamos meditando aqui, começamos a meditar, vamos meditar do versículo 9, no versículo 9, versículo 10. 9 e 10, de 1 Crônicas, capítulo 4. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Agora o versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meditando nesses dois versículos sobre Jabes, dois curtos versículos sobre ele, nós podemos entender que Jabes, ele havia passado por um grande sofrimento. O nome que foi dado a ele pela sua mãe, quando ele nasceu, só no nome, através do nome, entendemos que ela disse, com dores, o nome dele era Jabes, porque entendemos que ela havia sofrido muito ao dar à luz a ele, e ela deu a ele esse nome, Jabes, que tinha o significado devido ao que ela havia passado, que significava a dor que ela havia sentido. Mas Jabes, além disso,
A palavra do Senhor relata acerca de Jabes, que foi desprezado pelos seus irmãos. Primeiro, começar pelo nome que sua mãe lhe deu, porque ela teve ele com dores, com muito sofrimento. Ela sofreu. E depois também o que Jabes, ele teve que passar, ele teve que enfrentar. Fala lá na frente que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Fala que ele foi mais ilustre e entendemos que ele venceu. Ele teve grandes vitórias, mas para chegar a isso, antes houve sofrimento. Ele sofreu também para chegar ao que ele chegou. Antes ele enfrentou, teve que passar por sofrimentos, dificuldades, teve um passado que foi marcado pela dor, pela rejeição. Quando lemos sobre ele, entendemos que ele teve um passado em que, no seu passado, ele passou por grande sofrimento. Não foi fácil o passado de Jabes e ter que lidar com isso, o sofrimento que ele havia passado. Isso havia ficado marcado em sua vida. Mas Jabes, ele não ficou ali, ele não se prostrou por ter tido um passado difícil, como muitas vezes há casos em que muitas pessoas ficam presas ao passado e não conseguem esquecer o passado, ficam presas a ele e não conseguem esquecer e não conseguem também prosseguir, porque Jabes, ele não ficou ali prostrado, porque a sua mãe havia lhe dado aquele nome que significava dor. Ele não ficou também ali prostrado, porque havia sofrido rejeição. Mas Jabes, ele prosseguiu, ele queria, entendemos que ele queria mudança. Ele não ficou apegado ao passado e a sua história foi mudada, porque a palavra de Deus diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele se destacou dos seus irmãos. Deus, a forma que ele abençoou a vida de Jabes, mudando a sua história diante de todos, aqueles que jamais imaginaram que a vida de Jabes poderia ser mudada. Depois de tudo que ele havia passado, ele havia enfrentado, as marcas do passado em sua vida, mas ele não deixou que o seu passado o impedisse de se tornar um vencedor. E muitas vezes as pessoas ficam remoendo o passado. Se Jabes ficasse remoendo o seu passado, ele teria continuado da mesma forma que estava preso ao passado e não teria se tornado alguém vitorioso, vencedor. Ele não teria se tornado um vencedor. Muitos não davam nada por ele. O seu nome
é citado apenas em poucos versículos na palavra de Deus. Quando lemos acerca de Jabes na palavra do Senhor, não vemos repetir o nome dele ou algo mais a fundo sobre sua vida. Quando meditamos, são apenas poucos versículos que fala acerca de Jabes. Mas algo importante que devemos trazer como exemplo para a nossa vida é que ele se tornou um vencedor, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou. Apesar de todos os problemas pelos quais ele passou, ele se tornou vitorioso. Os seus irmãos achavam que Jabes não seria nada, eles se julgavam que eles estavam em uma posição superior a Jabes. E os seus irmãos pensavam que ele seria, na verdade, um fracassado. Todos pensavam, não só os seus irmãos, mas todos pensavam isso: será um fracassado, um derrotado, não conseguirá vencer, não conseguirá progredir, não será nada. E quantos também têm falado acerca de você que está agora acompanhando a meditação na palavra de Deus, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não vai conseguir, olhando para o seu passado. Mas tome como exemplo Jabes, a atitude de Jabes, que se tornou ele, Jabes, que tinha um passado de dores, podemos dizer assim, se tornou alguém vencedor, se tornou um homem vencedor. Quando lemos sobre Jabes, o pouco que lemos sobre ele, só mesmo lendo só o nome, podemos entender acerca que esse nome, um nome que significa dores, isso poderia ter trazido a Jabes, podemos dizer, ter levado a sua vida a se tornar uma vida de derrota. Os seus irmãos, se a palavra está dizendo que ele se destacou entre os seus irmãos, é porque ele não era antes alguém que estava em uma posição, podemos dizer, nem mesmo que se igualava à posição dos seus irmãos. Ele estava em uma posição inferior a eles. A palavra de Deus diz que ele se destacou, se tornou mais ilustre. Ele que até seus irmãos, podemos entender, lendo esses versículos, seus irmãos estavam em uma posição superior e não davam nada por ele, mas ele se destacou deles. Podemos entender que a sua história foi mudada. Ele tinha tudo para ser alguém fracassado. Se ele ficasse guardando com ele o que ele havia enfrentado no seu passado, um nome que significa dor, e também o que havia passado entre os seus irmãos.
Mas a história desse homem chamado Jabes, um nome que predispunha para a derrota, tudo, podemos dizer, apontava para a derrota, mas ele se tornou um vencedor. E a palavra do Senhor, quando fala acerca de Jabes, o segredo para ele ter se tornado vencedor foi a oração. Porque a palavra de Deus, em 1 Crônicas, capítulo 4, e versículo 10, fala acerca da oração. Jabes, apesar dele ter um nome que significava sofrimento, ele não aceitou isso para a sua vida. Ele não aceitou viver uma vida de sofrimento, de derrota, em que as pessoas o desprezassem, vendo a sua situação de dificuldade. Mas ele tomou uma posição e orou a Deus, ele clamou a Deus. Ele não queria ser um derrotado, viver prostrado, uma vida de sofrimento. E ele creu em Deus e ele então pediu a Deus. Ele orou e a oração de Jabes foi para que Deus o abençoasse. É possível que Deus, sim, Deus ele quer, sim, que sejamos vitoriosos e é possível Deus realizar isso. É possível Deus mudar a história mesmo daquele, mudar a história mesmo daquele que se sente derrotado, que pensa que nada vai dar certo em sua vida, porque teve um passado difícil, de lutas, de dificuldades, de miséria, de sofrimento. Não é por isso que, por você ter tido um passado difícil, não é porque você teve uma vida de dificuldade que você terá que continuar tendo uma vida de dificuldade, uma vida de miséria, de fracasso, de derrota. Nós entendemos isso quando nós meditamos sobre Jabes. Quando lemos sobre Jabes, ele que tinha um nome que significava sofrimento, tinha tudo para nada dar certo na sua vida, mas Jabes, tudo foi mudado quando ele fez uma oração. E essa oração que Jabes fez, ele pediu ao Deus de Israel. Jabes, ele fez uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Jabes, ele fez uma oração a Deus, ele pediu que Deus o abençoasse. É 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O nome que a sua mãe havia lhe dado, o nome que foi colocado em Jabes pela sua mãe, significa sofrimento, significa dor, mas Jabes, tudo foi mudado na sua vida, a sua história foi mudada. Quando ele clamou, quando ele pediu a Deus que Deus mudasse a sua história.
quando ele clamou e pediu para que Deus o abençoasse e alargasse as fronteiras, que Deus o prosperasse, que tornasse ele um vencedor, que ele pudesse prosperar, ter algo grande, que Deus fosse com ele, que a mão de Deus estivesse sobre ele, o livrando do mal, de modo que ele não enfrentasse aflição, não fosse um fracassado, um derrotado, e Deus ouviu a oração de Jabes e mudou a sua história. E Deus, ele tem poder para mudar a história daquele que pedir, daquele que clamar, que o buscar. Ele tem poder para mudar a história. Jabes, ele não aceitou aquela situação, ser um fracassado, derrotado, viver uma vida de sofrimento. E ele não aceitando, ele pediu a mudança, pediu para Deus lhe conceder uma vida abençoada, uma vida diferente, para Deus mudar a sua história. E Deus, ele tem poder para mudar a história, mas é necessário crer que ele tem esse poder e pedir a ele em oração, como Jabes pediu, não só pedir pela sua vida, pedir pela sua família, pedir por aqueles por quem você tem intercedido, pedir a Deus para Deus agir, para ele fazer uma mudança, não aceitar a derrota, o fracasso, mas pedir a Deus, dizer a Deus que você quer uma vida abençoada, que as mãos de Deus estejam sobre sua vida, te abençoando. Pedir a Deus também o livramento da aflição, daquilo que podemos entender que o maligno, ele quer causar aflições, quer uma vida de sofrimento. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento, apegadas ao passado, quantas pessoas que estão vivendo uma vida de sofrimento se prostraram achando que são derrotadas, fracassadas, que sua vida não pode ser mudada. Deus pode mudar sua vida, Deus pode mudar a sua história, Ele pode mudar, Deus pode fazer mudança. Jabes, ele não se conformou com a situação e clamou a Deus pedindo mudança. Ele não se apegou ao passado. Jabes, ele não ficou prostrado como muitos ficam prostrados, achando que a vida tem que ser daquela forma, uma vida de angústia, uma vida de dificuldade, de miséria. Mas Jabes, ele buscou a Deus. Ele queria uma vida diferente. Muitos pensam, se a família já viveu uma vida de dificuldade, pensam que tem também que viver uma vida de dificuldade, uma vida de derrota, se apegam ao passado. Mas quando lemos sobre a oração de Jabes, ele não se apegou ao passado. Ele pediu a Deus que Deus o abençoasse. Ele pediu a Deus que o fizesse crescer, que o fizesse progredir. Ele não queria continuar naquela situação. Ele pediu a Deus também que o livrasse do sofrimento, que Deus o fizesse conquistar grandes coisas. Ele não queria aquela vida de dificuldade para ele. Jabes, ele não ficou ali parado, remoendo o passado, em que ele foi desprezado, em que foi dado pelos seus irmãos, em que o nome dele
foi dado pela sua mãe devido, ela disse, às dores que ela havia sentido, ela colocou nele o nome Jabes, que significa sofrimento. E esse Jabes, que ninguém dava nada por ele, após ele ter buscado a Deus, não se conformando com a sua situação, Deus o tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Deus o abençoou, Deus o prosperou, Deus foi com ele, o colocou por cabeça, podemos dizer assim, diante também dos seus irmãos. Deus mudou a vida, mudou a história de Jabes, porque ele buscou a Deus, não se conformando com aquela situação de dificuldade. Quantos que estão apegados ao passado, quantos dizem, mas essa dificuldade, antes a minha família sempre já enfrentou essa dificuldade, e pensam que também tem que continuar na mesma situação. Mas Jabes, ele não aceitou ficar em uma situação de miséria, uma situação de derrota, de sofrimento, e ele buscou a Deus em oração. A oração faz com que a história seja mudada, a vida seja mudada, seja transformada. A oração, quando nós clamamos a Deus, porque Deus tem poder para fazer mudança, e quando clamamos, Deus faz mudança. Vamos agora buscar ao Senhor através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco, ó Deus, na tua presença, clamando pelo sangue de Jesus. Meu Deus, vai destruindo macumbas. O Senhor está agora me revelando, mostrando que há obras de macumba que fizeram, mas que o Senhor está agora destruindo. Aqueles trabalhos, ó Deus, ali com velas, trabalhos, meu Deus e meu Pai, com sangue de animal também. Vai mandando fogo, ó Senhor, e destruindo com essas obras de Satanás, com todos os trabalhos malignos em todos os cantos, em todas as partes. Destrua, Deus, a bruxaria, o feitiço, a magia negra, o voodoo, a obra do diabo, mandada contra esse homem, essa mulher, essa moça, esse rapaz, essa criança, contra essa família inteira. Desmancha pelo sangue poderoso de Cristo, ó Deus, com todas as obras das trevas. Desmancha, Senhor, todo o mal, Senhor Jesus, feito contra essa pessoa que agora está orando, que agora está buscando a face do Senhor nesta hora de oração. Quantas pessoas, Senhor, que necessitam da libertação, vai alcançando cada vida. Pessoas que estão no lar, pessoas que estão no trabalho. Senhor, quantos em viagem que necessitam do livramento. Corta os laços do diabo, enterre também no ar. Senhor, vai cortando os laços também no mar. Senhor, destrua os laços de Satanás, ciladas, laços de morte, de destruição em todas as partes. Senhor, visita a irmã, Senhor, Maria Zélia, que está pedindo oração. Ela está pedindo, Deus, a bênção e favor da sua vida. Ela está pedindo pela sua família. Senhor, o teu sangue tem poder. Ela está pedindo para o Senhor abrir as portas. Vem abrir as portas, Senhor, para ela. Pelo sangue bendito de Cristo, ó Deus. Vai repreendendo tudo que está impedindo que as portas se abram na vida dela. Ó Deus poderoso, Deus do impossível, Deus da prosperidade, Deus da providência. Pelo sangue de Cristo, ó Deus, entra com a providência na vida da irmã Maria Zélia. Entra com a providência financeira em sua vida, no seu lar. Senhor, vai desfazendo com as amarras e confirmando pelo teu sangue a vitória em sua vida. Meu Deus, abençoa todos aqueles que têm pedido oração,
que tem entrado nas lives, que tem, Senhor, deixado nos comentários o seu nome, seu pedido de oração. Meu Deus, vai desfazendo trabalhos feitos nos rios. O Senhor agora está me mostrando em revelação, em visão, obras malignas, trabalhos que fizeram nos rios, Senhor. Vai mandando fogo e destruindo as obras do diabo. Invocaram demônios, fizeram oferenda nos rios. Meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, desmancha com todas as obras de Satanás. Quantos trabalhos, ó Deus, feitos nos rios. Fizeram aqueles trabalhos nas águas, Senhor. Vai destruindo, teu sangue tem poder, Senhor Jesus, para destruir, desfazer aquelas obras das trevas que fizeram nas águas, jogando o nome, ó Deus, dessas pessoas. Fizeram trabalhos nas águas, invocaram os demônios, meu Deus e meu Pai, para destruir vidas. Trabalhos que fizeram nas águas, também para tirar pessoas de casa, ó Senhor, para deixar pessoas oprimidas, perturbadas. O sangue de Jesus tem poder. Aí desmanchando trabalhos feitos nas águas, que fizeram para nada dar certo, meu Deus, na vida dessa pessoa, para não prosperar, não progredir. O sangue de Jesus tem poder. Desmancha trabalhos feitos também no cemitério, no terreiro de macumba, na encruzilhada, nas matas, nos morros. Trabalhos feitos, meu Deus, também nas pontes e viadutos, nas ruas, no portão da casa. Manda fogo, Senhor. Repreenda demônios que foram invocados aí no portão da casa, invocados na esquina, invocados nas ruas. O sangue de Jesus tem poder. Vai mandando fogo, Senhor, nesses demônios, nesse Exu da morte, Exu do lodo, Exu da destruição. Vai mandando fogo, meu Deus, no mulo do cemitério, Exu das almas, nesse demônio Exu caveira, capa preta, que está lutando para matar, destruir. Repreenda, Deus, pelo sangue de Cristo. O demônio também preto velho queima, Senhor. O demônio caboclo vai mandando fogo em todos os demônios que estão planejando causar morte, destruição por meio de assassinato, derramamento de sangue, por meio também de acidentes, atropelamentos, mortes por suicídios, também, Senhor, por doenças, peste, pragas, mal súbito e de outras formas também, porque muitos são os laços do diabo para matar, para destruir. Meu Deus, nesta oração e jejum, clamo pelo sangue do Cordeiro. Peço em favor de todos que têm entrado, pedido oração, em favor da irmã Maria Zélia, que está agora orando, acompanhando, em favor de todos, Deus, que estão orando. Apresento ao Senhor fotografias, peças de roupa, água, para o Senhor ungir com o teu sangue. Esses pedidos de oração que aqui estão, pedidos também que estão sobre o teu santo altar, meu Deus, responde com fogo, alcança as vidas, Senhor, que documentos e fotos estão no santo altar do Senhor. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, cada vida. Livra da destruição e da morte, no nome de Jesus. Sai, legião do inferno que está oprimindo aquela vida, que está agindo na mente. O sangue de Jesus tem poder, vai saindo daquela vida, legião. Seja banido pelo sangue do Cordeiro. Senhor, teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder, Senhor Jesus, para banir todo o mal. Cura os enfermos, Senhor, liberta os oprimidos. Abre portas, entra com a providência, grande Deus Jeová, pelo sangue do Cordeiro, entra com a providência, faz uma grande mudança. Conceda vitória financeira,
Dá vitória, Deus, nas causas que estão na justiça, meu Deus. Confirma a bênção pelo sangue de Jesus. Vai alcançando as vidas, ó Deus, onde estiver chegando essa transmissão. Pessoas em todo o Brasil, também no exterior. Meu Deus, oro pelas crianças, Senhor, da família dessa pessoa que está pedindo oração pelas crianças e pelas crianças da minha família. Cobre com o teu sangue, Senhor, livra da morte, livra dos perigos. Repreendo o mal que o diabo lança na mente, Senhor, para perturbar as crianças e perturbar a família. Repreenda as perturbações malignas na vida daquela mulher, daquela moça, daquele homem. Vai cortando, Senhor, laços de morte. Repreenda os demônios, Senhor, meu Deus, que estão perturbando as vidas, assolando as vidas, levando ao desespero, à angústia. O sangue de Jesus tem poder. No nome de Jesus vai saindo legião das trevas. Seja banida pelo sangue de Cristo. Meu Deus, abençoa os que têm compartilhado as lives, os seguidores dessas páginas do Facebook, aqueles, Senhor, que estão curtindo, também os inscritos do canal no YouTube, por onde está sendo também transmitida essa live, o canal Shekinah Web. Abençoa, Senhor, meu Deus, no nome de Cristo. Abençoa os inscritos dele e a família de cada um. Abençoe, meu Deus, abençoe os seguranças, abençoe, Senhor, meu Deus e meu Pai, os guardas, Senhor. Abençoe, meu Deus, os que trabalham durante o dia, os que trabalham à noite, madrugada também, livrando, protegendo. Abençoe os que trabalham nos postos de gasolina durante o dia, à noite, madrugada. Proteja cada um, Senhor. Proteja também os que trabalham como seguranças nas agências bancárias e em outros departamentos, em outros lugares também. Senhor, proteja esse caminhoneiro, essa pessoa que está em viagem, meu Deus. Também proteja a família deles também. Proteja aqueles que ainda irão sair em viagem. Essa pessoa que tem que estar constante na estrada, meu Deus. Abençoe e proteja cada caminhoneiro. Proteja também, ó Deus, essa pessoa que está no lar. Meu Deus, proteja aqueles que estão orando. Proteja essa pessoa, sua família. Cobre todos, Senhor, com o teu sangue. Livra da destruição e da morte. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha vida. Me deu grande livramento pelo teu poderoso sangue. Cobre com o teu sangue, Senhor, a minha família. Livrando, guardando também a cada um. Meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está pedindo para o Senhor abrir a porta para ela de um emprego. Ah, meu Deus e meu Pai, o desejo dessa pessoa é entrar, Senhor, naquela empresa. Ela está pedindo ao Senhor, tem pedido há tempo ao Senhor essa vitória. Confirma essa vitória, meu Deus. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, já deixou currículos. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, está aguardando agora. Meu Deus, estenda as mãos, fazendo com que seja chamada pelo sangue de Cristo de vitória. Meu Deus, confirma a bênção, confirma o milagre. No nome de Jesus, também peço que o Senhor abençoe aqueles, Senhor, que estarão, meu Deus, ajudando, contribuindo, Senhor, com esta obra, que o Senhor possa abençoar. Meu Deus, abençoe aqueles que irão, Senhor Jesus, contribuir, aqueles que irão ajudar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Está aí na descrição, meu Deus, o número da agência, da conta para fazer um depósito. E também, Senhor, estarei deixando piques para fazerem por piques, ó Deus, a transferência da oferta, da contribuição. Recompensa a cada um, no nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live. Logo mais, no horário das 18h20, estarei de volta com a live também da campanha
o grande livramento de Jeová, às 18h20, no nome do Senhor Jesus, estarei na live clamando a Deus, pedindo por você, pedindo pela sua família. Convido a todos que estão aí acompanhando, a irmã Maria Zélia, os demais que têm acompanhado, para estarmos juntos orando, ainda hoje na live no horário das 18h20, também na live das 20h30 e na live da meia-noite, no nome de Jesus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.